Olá, meu quarto ano A, meu quarto ano B. Bom dia a todos. Como estão vocês? Todos bem? Espero que estejam todos bem. Vamos hoje para mais uma aula de história. Vamos lá? Essa aula está na página 259 do módulo de vocês, no módulo de vocês. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o problema da seca. Vamos lá? Ao longo do século XX, por causa das difíceis condições de vida agravadas pela seca, muitos nordestinos deixaram seus lugares de origem em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades. Quer dizer, né? Ao longo do século XX, né? Os nordestinos deixaram seus lugares de origem e foram em busca de melhores condições de vida por causa das difíceis condições de vida agravadas pela seca, né? Então eles foram procurar, né, sair do seu lugar de origem, o lugar que eles viviam, né, e foram procurar, né, buscar melhores condições de vida nas grandes cidades por causa da seca. Vamos ler esse poema a seguir. Encontrei em meu caminho terra abatida, só estorricante, vegetação secando, água acabando. Encontrei em meu caminho família vindo ao longe, de pés descalços, roupa surrada, passos lentos pela estrada. São os retirantes, solitários, com olhar distante, apenas levam consigo a esperança de encontrar vida melhor. Então aí nesse poema vocês estão vendo, né, muitos nordestinos deixando seus lugares de origem, né, na esperança de encontrar uma vida melhor, né? A migração de nordestinos, ela se intensificou a partir de 1930, né? Quando grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo passaram por um processo de crescimento industrial. Então, Rio de Janeiro e São Paulo teve um crescimento, né, bastante, um processo de crescimento, né, nessas duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, esses imigrantes, eles foram empregados em diversas atividades nos grandes centros urbanos, principalmente nos setores de indústria, da construção civil e também do comércio. Então, muitos desses migrantes que migraram para lá, para essas cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, eles foram empregados, né, nessas indústrias, em diversas atividades, nesses grandes centros urbanos, porque se Rio de Janeiro e São Paulo ele passou por um processo de crescimento industrial, então teve um grande crescimento de indústrias nessas cidades. Então esses migrantes conseguiram emprego, né, com de diversos setores, tanto na indústria como na construção civil e também do comércio. Vamos para a outra página, né? Vamos falar agora sobre o êxodo rural. O êxodo rural é o deslocamento de um grande número de pessoas do campo para a cidade. Então, essas pessoas que saem do campo e vão para a cidade, então esse deslocamento é chamado de êxodo rural. Não é isso? O êxodo rural está relacionado principalmente à implantação de indústrias nas cidades brasileiras. Então, no início do século XX, alguns centros urbanos passaram a oferecer um grande número de empregos na indústria, né? Um grande número de empregos na indústrias e no comércio. Assim, atraídos por melhores condições de vida, muitos camponeses migraram para as cidades. Como a Pró tinha acabado de falar, né? A Pró acabou de falar, muitos migrantes migraram para as cidades, né, atraído por melhores condições de vida, não é isso? Já que as várias cidades brasileiras tiveram a implantação de indústrias, muitas indústrias foram para essas cidades brasileiras, então ficou melhor, né? Então apareceu vagas, melhores condições de vida para esse povo, porque começaram a construir várias indústrias, então houve mais empregos para esses camponeses que migraram para essas cidades, né? Então eles se empregaram, arranjaram emprego na indústria e também no comércio, né? A
A mecanização no campo. Na segunda metade do século XX, a modernização promovida pela industrialização atingiu também as áreas rurais. Então, no século XX começou a modernização, né, promovida pela industrialização. A utilização de máquinas nas lavouras, como tratores e colheitadeiras, permitiram o aumento da produtividade agrícola. Então, né, já que né, passou a utilizar máquinas nas lavouras, como tratores e colheitadeiras, então permitiu o aumento da produtividade. Eles começaram a produzir mais, né, através dessas máquinas, né? Mas, por outro lado, essa mecanização das lavouras também provocou o aumento do desemprego entre os trabalhadores rurais, pois sua mão de obra tornou-se cada vez menos necessária. Porque já que tinham as máquinas, então, né, houve o desemprego porque os trabalhadores rurais iam fazer o que lá? Já que teve essa modernização, né, apareceram essas máquinas nas lavouras, tratores, colheitadeiras. Então, tornou-se cada vez menos necessária a mão de obra dos trabalhadores rurais, porque eles iam fazer o que lá, se as máquinas estavam fazendo o serviço deles. Não é isso? Com isso, muitos pequenos proprietários rurais também foram prejudicados, né? Com menos recursos para investir na mecanização de suas lavouras, era mais difícil para eles competir com grandes proprietários rurais. Esses grandes proprietários rurais tinham né, dinheiro para comprar esses tratores, essas colheitadeiras, para investir, né? Para investir nessa mecanização, para comprar essas máquinas. E os pequenos proprietários rurais não tinham dinheiro para investir nessas máquinas, não tinham dinheiro para comprar essas máquinas. Então, ficou muito difícil eles competirem com esses proprietários, né? Então, assim, esses proprietários rurais, eles foram obrigados a vender suas terras e migrar para as cidades em busca de empregos. Vamos para a continuação da nossa aula, né? Vamos continuar a nossa aula. Agora no módulo de vocês, na página 261. Vamos continuar. Vamos falar agora sobre a migração para o Centro-Oeste. A partir da segunda metade do século XX, a região Centro-Oeste do Brasil passou a receber cada vez mais imigrantes. Então, a região Centro-Oeste foi a região que recebeu, né, a maior quantidade de imigrantes. Né? Foi a região Centro-Oeste. Vamos agora para a construção de Brasília. Em 1956, o governo brasileiro iniciou a construção da cidade de Brasília para ser a nova capital do Brasil, em substituição ao Rio de Janeiro. Salvador foi a primeira capital, Rio de Janeiro foi a segunda, né? E aí começaram a construção, em 1956 eles começaram a construir a cidade de Brasília para ser a nova capital e substituir o Rio de Janeiro. Para realizar esse projeto, o governo necessitou da mão de obra de muitos trabalhadores. Né? Para construir Brasília, precisou de muita gente para trabalhar na mão de obra, né, dessa construção, então precisou de muitos trabalhadores. Então, dessa maneira, milhares de pessoas migraram de diferentes regiões do país, principalmente do Nordeste, para trabalhar na construção da nova capital. Então, milhares de pessoas migraram, saíram de diferentes regiões do país, de várias regiões, e foram para lá, né, para Brasília, para trabalhar na construção dessa nova capital. Não é isso? Após o término das obras, muitos desses trabalhadores, conhecidos como candangos, então todos esses trabalhadores, né, que saíram das diferentes regiões do país, principalmente do Nordeste, para trabalhar na construção de Brasília, esses trabalhadores ficaram conhecidos como candangos, não é isso? Depois eles ficaram morando, depois que acabou as obras, teve o término das obras, né, eles ficaram morando em cidades ali perto mesmo de Brasília, certo? Vamos para os migrantes do Sul. Por volta de 1970, milhares de pequenos proprietários rurais do Sul do Brasil, que estavam endividados e enfrentando dificuldades para manter suas propriedades, migraram em busca de novas terras. Então, esses pequenos proprietários rurais, né, de lá do Sul,
eles estavam endividados, estavam enfrentando dificuldades, eles não estavam conseguindo manter suas propriedades, então eles foram em busca de novas terras. Muitos desses pequenos proprietários, eles migraram principalmente para a região centro-oeste do país. Por que, minha pró? Porque essa região, lá no centro-oeste, era mais fácil adquirir terras. Então eles foram para lá. Nessa região, chegando lá na região centro-oeste, os novos proprietários passaram a desenvolver. Aí eles foram para lá para a região, conseguiram as terras, e aí eles passaram a desenvolver a agropecuária, começaram a criar gado, cultivar soja, trigo, milho, entre outros produtos. Certo? Agora vamos para outra página. Cultura sertaneja. Por causa de vários fluxos migratórios, atualmente existem pessoas de origem nordestina vivendo em diversas regiões do país, né? Porque houve esse fluxo migratório, muita gente migrando, então pessoas de origem nordestina, né, começou a viver em diversas regiões do país. Ao migrarem, essas pessoas levam com elas parte da cultura do Nordeste brasileiro. Né? Se eles migram para alguma região, eles levam com eles, né, parte da cultura deles também. Né? As expressões culturais da população nordestina envolvem danças folclóricas, artesanatos regionais, ritmos musicais e pratos típicos. Vamos ver alguns exemplos. Em muitas cidades brasileiras é comum acontecerem feiras de tradições nordestinas. Nessas feiras são vendidos diversos produtos da cultura nordestina, como artesanatos, pratos típicos e vestimentas. Na imagem, alimentos típicos do Nordeste estão à venda na Feira de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2014. Atualmente, a cultura nordestina faz parte do cotidiano das pessoas que vivem na região norte. Um dos exemplos disso é o festival realizado na cidade de Parintins, no estado do Amazonas. Nesse famoso festival, há apresentações de danças tradicionais da cultura nordestina, que foram incorporadas à cultura local. E na imagem, vocês podem ver a apresentação de dança típica em Parintins, no Amazonas, em 2015. Alguns ritmos musicais nordestinos, como o baião, são apreciados em todo o Brasil. Em muitas cidades brasileiras é comum existirem bailes conhecidos como forróis, onde as pessoas dançam ao som de música de origem nordestina. Na imagem aí vocês estão vendo pessoas tocando e dançando forró na cidade de São Paulo em 2012. Agora vocês vão fazer uma pesquisa, né? Vocês primeiro vão escolher qual é a expressão cultural que vocês querem falar e pesquisar. Então, vocês vão escolher ou danças folclóricas, ou artesanatos regionais, ou ritmos musicais, ou pratos típicos. Você escolhe uma dessa expressão cultural, vocês vão pesquisar sobre ela no caderno de vocês na matéria de história, vocês vão colocar imagens dessa expressão cultural que você escolheu, depois vocês vão estudar um pouquinho essa expressão cultural, e vão gravar um vídeo pequeno, um vídeo curto, um vídeo de no máximo 3 minutos, não pode ser vídeo longo. Vocês vão gravar um vídeo para a Pro, né, falando sobre essa expressão cultural, né, da população do Nordeste que você escolheu. Então você escolhe a expressão cultural, faz a pesquisa, coloca a imagem no caderno bonitinho, depois você bota no grupo e depois você grava um vídeo explicando, falando sobre essa expressão cultural que vocês escolheram. Lembrando que essa atividade vai ser uma atividade pontuada. Então todos precisam fazer essa atividade, porque essa atividade vai ser pontuada, certo? Não esquecendo também que temos atividades na página 263 e 264 para fazer. E na 264 temos uma entrevista. Vocês vão entrevistar uma pessoa que tenha migrado para o município onde você vive. Então vocês vão entrevistar uma pessoa que saiu do lugar que mora e veio morar, que migraram, né? Saiu do lugar que eles moravam
e migraram para esse município onde vocês vivem. Qual é o município que você vive? Salvador. Então vocês vão entrevistar uma pessoa que saiu de um lugar e migrou para aqui, para o seu município, no caderno de vocês, mostrando também lá no grupo. Certo? Beijo.